olá a todos. Estamos no nosso tradicional webinar e essa semana, né, Jeff, estamos aí com o Gabriel, que estava em São Paulo a semana passada, participando de uma feira, né, Gabriel? Fala para nós que feira era essa, que trouxe grandes novidades aí para a PS Capital, para a GS Advogados, todo o mercado. Zé, boa tarde, Saúl, Jeffter. Realmente foi um momento bem legal ali de imersão, né? Foram 2 dias de imersão na área tributária, com nomes muito importantes, né, desse mercado tributário. No 16º Fórum de Gestão Fiscal SPED, que foi promovido pela Live University. A Live vem promovendo esse evento, não me falha a memória, desde 2007 ou 2008. Já é um evento bem consolidado no mercado e normalmente acontece em São Paulo. Esse ano aconteceu no Gran Mercury, da Vila Olímpia, ali no auditório, e foi muito bacana porque normalmente os eventos que tratam sobre a área tributária são eventos que trazem, via de regra, advogados. E esse evento especificamente, do Fórum de Gestão Fiscal SPED, a Live consegue trazer nomes que não são propriamente da área jurídica, né? Diretores da área tributária de grandes empresas, multinacionais, diretores de Big Four. Então, a gente teve diretores das 4 Big Four, Price, Ernst Young, KPMG e Deloitte. A gente teve algumas palestras com outros diretores de áreas tributárias, né? Volkswagen, Johnson Johnson, Kimberly-Clark, Vivo, Latam, e cada um deles falando de alguns desafios da área tributária para esse ano, que já está se encerrando, e para os próximos anos. Então, foi falado sobre ágil, tecnologias na área tributária, Reforma foi tributária. reforma tributária, foi uma pauta importante, substituição tributária, ICMS, enfim. Foi 2 dias, foram 50 palestras, né, em 2 dias, então foi muito conteúdo. E o bacana é que esse evento ele foi num formato um pouquinho diferente. Eu, particularmente, nunca tinha participado de um evento assim. Era um único palco, mas naquele único palco falavam no mesmo tempo 3 pessoas. Eram 3 painéis no mesmo palco. E tu podia ouvir, escolher a palestra que queria prestigiar através do fone de ouvido. O pessoal na entrada acabava nos dando um fone de ouvido e a gente escolhia qual estação para participar. Então dava para pular de uma palestra para outra, ou Sem ficar sair só do numa lugar. palestra sem sair do lugar. Exatamente. Então É interessante. foi bem bacana, bem diferente, assim, nunca tinha participado. Então eu participei de uma palestra sobre ágil e quando ele já tinha chegado numa parte do tema ali, um conselheiro do CARF, o Salomão, ele já tinha esgotado ali a discussão, que eu já tinha conhecimento, eu pulei para outra palestra que falava sobre substituição tributária no varejo, né, com o diretor da Kimberly-Clark, que é a marca que detém as outras marcas, Johnson Johnson, Neve, essa indústria do papel e Então, celulose. Então foi bem legal, deu para entender um pouquinho mais das perspectivas do mercado tributário, muito com foco em tecnologia, né, BIs de inteligência tributária, softwares da área tributária, então foi bem bacana nesse sentido. E para conhecer tendência, gente importante, né? e Gente tendência para interessante. esse ano, Gabriel, para o ano que está chegando, né? Né? Exatamente. Os próximos anos, a tendência é que a tecnologia se sobressaia, né, principalmente na área tributária, que é uma área que envolve muita obrigação acessória, como a gente costuma chamar, e essas obrigações acessórias fazem parte do dia a dia das empresas. E quanto menos as empresas se preocuparem com esse tipo de situação, entrega de obrigação acessória, retificações, mais tempo é destinado para a estratégia do negócio. Inclusive, eu estava ouvindo uma palestra do diretor de tax do Atacadão, e ele estava comentando justamente sobre a complexidade dessas obrigações acessórias no atacadão,
que o EFD contribuições deles, de cada mês, possui aproximadamente 90 milhões de linhas. E um auditor da Receita Federal, ele acabou visitando a empresa e pedindo um Excel. E ele disse, olha, isso nem cabe no Excel, né? Acho que está um pouquinho desatualizado. Mas essa é a realidade das empresas, principalmente Então vem grandes muita, empresas. então vem muita automação por aí, né, Gabriel? Com certeza, muita automação e a automação acaba gerando uma melhoria na competitividade do negócio. Ou seja, fica a dica, né? Tecnologia, automação, inclusive para gerar competitividade mesmo, tá certo? E até ele, o diretor do Atacadão, comentou que a tendência para o futuro é que os profissionais da área tributária não sejam validadores de papéis, e sim pessoas que têm a capacidade de ler dados. Então, o TI, a informação, a tecnologia da informação vai estar muito presente nos próximos anos na área tributária. Interessante, né? E a reforma tributária, tendência é sair esse ano que vem. Sim, a tendência a sair é uma das pautas desse novo governo, e os palestrantes, pelo menos que eu ouvi falando sobre isso, estavam bem otimistas que iria ocorrer. Certo. Eu E pelo particularmente simples. não, eu particularmente não concordo, eu acho que não vai ocorrer, mas eles estão bem otimistas aí com o movimento do novo governo, embora não exista um planejamento, uma exposição do que vai ser esse novo governo, né, do ponto de vista econômico e tributário, mas o pessoal estava confiante nessa reforma. Essa instabilidade, ela acaba atrapalhando muito a questão empresarial para esse final de ano, né? A gente observa, assim, no nosso centro operacional, assim, eu estava conversando com o Jeffter, nunca tanto um movimento de recuperações tributárias e também consultorias para melhoria de performance e também, infelizmente, né, muitas empresas autuadas e isso gerando transtorno de final de ano. Então, o ano está sendo bastante conturbado, assim, bastante desafiador para as empresas. E eu acredito que isso tenha refletido muito lá nesse evento também. Não, Com Gabriel? certeza, com certeza. A gente teve uma palestra com uma advogada, uma das sócias da Demarest Advogados, que é uma das bancas mais fortes aí do Brasil na área tributária. E ela comentou justamente sobre o tema criminalização na área tributária, que hoje virou uma banalização, na verdade. Sim. Então, uma obrigação acessória entregue de uma forma equivocada pode gerar, inclusive, um crime tributário, que não faz nenhum sentido. Ela até trouxe um paralelo entre o ilícito tributário e o ilícito penal, que são coisas que não se comunicam, né? Não, não existe um fato típico para esse tipo de situação. E até pegando esse gancho que tu colocou agora, Saul, das autuações, e eles percebem muito que os fiscais da Receita Federal têm medo de não autuar. Eles preferem autuar e dizer para a empresa, olha, eu vou te autuar aqui, mas tu te defende que tu vai ganhar. Porque é uma responsabilidade funcional do auditor autuar, mesmo que ele não Parece seja que de acordo com aquele entendimento. parece que foi mal interpretado a questão da meritocracia na área pública, né? Que a gente nota isso também em outras esferas, não só do executivo, mas a gente olha assim uma sede por publicizar, uma sede por fazer, e aí a gente vê aqui, no caso, defendendo administrativamente pela PS tal, buscando decadência, prescrição, aquelas análises todas para diminuir a autuação. Fecha muito com o que tu fala, né, Gabriel? Porque a gente não raro pega autuações de 2017, 2016, tudo prescrita, né? Exatamente. Ou seja, é o autuar pelo autuar. E dói muito. Ontem mesmo a gente estava numa pauta aqui do Rio Grande do Sul de uma empresa que teve um sequestro no seu caixa, véspera de pagar 13º e tudo mais, e também de Manaus. Ou seja, simultaneamente, ou seja, é um reflexo do Brasil todo isso que está. Isso tem feito, né, com que o empresário tenha que se virar muito mais. Tem assim Exato. que
trabalhar mais, né, com relação a preocupações, a possibilidade de não dormir de noite, com a possibilidade de não poder pagar suas contas, né, pagar o 13º, férias. Imagina a pressão de uma empresa em ter que conviver com essa realidade. Quando trouxe a figura da automação, e realmente a gente já vem percebendo, né, essas automações, a fiscalização também caminha para esse sentido, Sim, né? E espero que melhore essas situações, né? Porque as empresas trazem mais tecnologia na gestão, erram menos, tem menos autuações, ou seja, a fiscalização também isso melhora a competitividade, porque muitas, são, porque muitas das autuações, Gabriel, por favor, Jeff, Gabriel me corrija, por esse emaranhado de leis que existe no Brasil, é que as empresas acabam penando. Porque o empresário quer fazer o certo, na maioria das vezes. exatamente. Até estava me lembrando aqui de uma outra palestra, um outro painel com o diretor da Latam, Linhas Aéreas, e ele estava comentando justamente sobre um programa novo na Receita Federal, que é o Confia, porque existe um cenário que vem de longa data no Brasil de insegurança na comunicação entre o fisco e o contribuinte. Esse exemplo que eu dei agora da outra palestra, que o auditor disse para o cliente, olha, para o contribuinte, olha, eu vou te autuar aqui, mas eu sei que tu vai ganhar ali na DRJ, mas eu estou te autuando porque eu tenho que te autuar, mas fica tranquilo que tu vai ganhar. E ele realmente ganhou. Que Então não existe bárbaro, né? uma comunicação, né? Então ele trouxe inclusive o exemplo da Suíça, que é um país que tem uma linha, um 0800, um número 0800, que tu pode ligar para lá qualquer dia, qualquer hora, e fazer um questionamento tributário, como se fosse uma consultoria. Expor alguma situação, olha, eu tenho um ganho de capital aqui, mas eu não sei se é tributado, por exemplo. Tributo ou não tributo? Vão te deixar um minuto na linha e vão te dar a resposta. É uma hotline tributária, mas é uma Aqui, cultura de comunicação fisco-contribuinte muito mais amistosa do que aqui, né? Então, esse programa do Confia da Receita está tentando fazer essa melhoria de comunicação. é uma quebra de paradigma, né? Agora, Gabriel, aqui no Brasil, a gente tem uma alteração tributária a cada 2 horas, mais ou menos isso, né? É, Como é que no 0800 no telefone do outro lado, o vai, fiscal vai acompanhar? Nem o fiscal vai acompanhar. o fiscal nem sabe o que está acontecendo. Exato, esse é o grande problema, né? E a gente nota, assim, nas secretarias estaduais, né, tu pega estados mais para o norte, nordeste, nota também uma deficiência de tecnologia, uma deficiência de informações e tudo mais, e as empresas acabam sendo autuadas e tendo que se explicar depois. Então, Exato, isso é um absurdo que acontece no nosso país, uma perda de competitividade e um foco que tem que ter do governo e que esse governo olhe exatamente para a melhoria da competitividade das empresas brasileiras pelo viés tributário também, fora exato, logística, fora capacitação de pessoas, né? E fora todo o custo Brasil que compõe tudo isso. exatamente. Jeffter, Gabriel, o Jeffter, que é o nosso head aqui do Simples Nacional, deixar o Jeffter perguntar. Não, a gente conversou um pouco com o Gabriel já, a gente fez algumas perguntas em off para eles, mas o Gabriel, enquanto estava no fórum, ele me encaminhou alguns materiais. Ontem e meia eu recebia um link do Gabriel, e um deles é até falando sobre o Perse, né, Gabriel? Que tive uma decisão, falando sobre que algumas empresas do Simpson poder se, pelo menos aquela empresa específica ia poder se fugiu a palavra agora, mas Se beneficiar. beneficiar do Perse. Alguma outra novidade assim interessante, algo boas notícias para o contribuinte que tu consegue trazer para a gente, que tu viu por lá? Esse tema do PS, inclusive, foi discutido lá e a gente já tem algumas decisões, a nível nacional, possibilitando que as empresas do Simples Nacional se valham do PERSE. Claro que é uma discussão que envolve um processo judicial, já foge um pouco do administrativo, principalmente para aqueles contribuintes do anexo 2 da portaria que regulamentou o PERSE. Mas já existem bons precedentes Quais seriam as e empresas, Gabriel?
No anexo 2 a gente tem ali uma lista de empresas, mas eu posso citar bares e restaurantes, Ah, vinícolas, sim, 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 parques sim. temáticos, né? Todos eles. Salvou a Serra Gaúcha aqui do Rio Grande do Sul e tantos outros É, negócios envolvidos com eventos, né, também. exatamente. E é uma economia muito interessante, né? Se a gente parar para analisar do ponto de vista financeiro, o não pagamento de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social pode mudar totalmente o cenário para os próximos 5 anos, que o benefício ele é por 5 anos, né? Para frente, até 2026. Foi um divisor de águas, podemos dizer, né, Gabriel? Um divisor de águas. E muitas empresas do Simples Nacional estão obtendo esse direito a aderir ao PERS, principalmente a alíquota zero desses impostos, sob o argumento de que o benefício do PERS ele foi criado justamente para socorrer o setor de eventos. Então, quando a portaria ela diz que tem que ter um cadastro no Cadastur, ou que só as empresas do lucro real ou presumido podem se valer, ela está esvaziando o conteúdo da lei, que justamente foi socorrer o setor de eventos. Então, ser do simples, não ser do simples, ter cadastro no Cadastur ou não ter é inútil. É um requisito totalmente inútil. Interessante. Então, quer dizer que, do ponto de vista jurídico, tem oportunidades chegando para empresas do Simples Nacional. Muitas, É, muitas. como teses tributárias, não como crédito limite Isso. certo. Isso. Aí já fazendo essa ressalva, né, uma oportunidade jurídica, a gente não recomenda o administrativo, justamente porque a Receita não tem esse entendimento, mas estão sucumbindo aí nos tribunais nesse ponto. Mas depois, quando existe a jurisprudência, e depois, quando existe o transitado julgado e todas as decisões que não cabem, tipo a exclusão do CMS da base PIS/COFINS, acaba chegando na nossa tecnologia e a gente começa a recuperar muito crédito nos últimos 5 anos daí de vários Exato, negócios. Ou exatamente. seja, sempre gera oportunidades, né? A tese do século, que faz 1 ano e meio praticamente, é hoje a gente fecha negócios com empresas que ainda pagam PIS e COFINS sobre a base do ICM destacado na nota. Ou seja, É, tem muito mercado, muitas oportunidades nesse nosso país. e as discussões tributárias nunca têm fim, né? Foi julgada a exclusão do CMS, agora tá o julgamento no STJ da exclusão do CMS-ST já está em maioria favorável aos contribuintes, a do ISS já está no STJ, então vai surgindo oportunidades através de oportunidades. E as mudanças também nos estados, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, muito ICMS sendo eliminado, sendo, no caso, me corrige, excluído, né, Gabriel? Se transformando em ICM Normal? normal, padrão, né, para as Uhum. empresas. Agora foram das Farinas, da elétrica, faz uns 90 dias mais ou menos. Isso, E papelaria, exatamente. Então a política da ICMS começa a dar lugar para uma nova política de CM e isso começa a exato, transformar desde o consumidor final a toda a cadeia, né, começa a transformar o comportamento e gera oportunidades para todo mundo, né, para as empresas melhorarem a sua gestão. exato. E é importante trazer esse ponto porque a gestão tributária hoje é uma gestão que ela impacta diretamente no custo da empresa. Eu e o Jefferson, a gente fez uma reunião agora no início da tarde com um cliente nosso aqui, uma rede nacional, e dentro dessa rede existe uma distribuidora. E tinha um ponto ali referente a ICMS e diferimento, né? O diferimento possibilita que uma parte, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, uma parte do ICMS seja arcado pelo contribuinte posterior na cadeia. Mas Então, isso em São Paulo também, isso em São Paulo também, também, né? É, É, o, né? regu- o regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul é muito copiado e colado, digamos assim, do regulamento de São Paulo. Então, E o cliente Florianópolis está muito à nossa frente também, né, Gabriel? também, os estados mais desenvolvidos, né? Então, nesse caso, o cliente ele está tendo uma oneração desnecessária. A gente parar para Sim. pensar do ponto de vista financeiro, uma parte desse ICMS deve ser arcado pelo contribuinte seguinte.
Então, esse 5% no somatório de produtos e NCMs, no fim do dia, pode dar uma margem interessante para a empresa, né? Viva a tecnologia, viva a automação. Mas é Exatamente. isso, então. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Jeff. Estamos Ah, terminando mais esse nosso webinar. Considerações finais. Jeffter, Então é isso. Em 2023 aí que vai ser cheio de oportunidades para diversas áreas e diversas empresas diferentes, né? Gabriel. da minha parte é isso. A gente fica à disposição aí para sanar alguma dúvida que tenha ficado, alguma oportunidade a ser explorada. Temos muitas aí. Semana passada foi suado para ti, né, Gabriel? Assistindo o evento, atendendo a empresa online, ou seja, se virou tudo que é jeito aí para tocar o negócio. A gente se vira nos 30. Bom, uma boa semana, então. Obrigado. Até o próximo Valeu. webinar. Obrigado. Tchau, Um tchau. abraço.